Esse é o Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagem e agora também sobre audiovisual, porque esse é um tema que eu vou começar a explorar mais aqui no canal. Produção de vídeos, gravação, edição, equipamentos, fotografia e todo esse universo que está por trás da lente, que é o meu universo, né? Eu trabalho com isso desde que eu comecei a trabalhar. Então, para começar essa fase nova de conteúdo no canal, eu convidei o Martin Gurfein, que é um fotógrafo muito experiente, ele é argentino, me contratou no começo do ano para fazer um trabalho junto com ele e a gente acabou virando amigo. Ele mora no Brasil há bastante tempo, ele veio para cá quando foi implementado o projeto da revista Caras, que originalmente era um projeto argentino. Vocês vão ver aí durante o papo como foi toda a história. E por mais que exista uma curiosidade grande da gente saber da vida dos famosos e celebridades, o papo foi para um caminho totalmente diferente, a gente não falou disso. A gente foi por um caminho muito mais de como pensar a fotografia num projeto como a Caras, por exemplo. E também qual foi o impacto, ou qual tem sido o impacto que a revolução digital tem exercido sobre a fotografia. Um assunto que eu explorei com ele também foi a lógica dos xingamentos dos portenhos e como que isso faz parte da cultura argentina como um todo. E também eu pedi para ele contar uma história de quando ele conheceu o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Então eu espero que você goste desse vídeo e se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e curte, compartilha, interaja de alguma forma com o vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo aqui é um vídeo legal e aí ele manda para mais pessoas. Então, meus amigos, Martin Gurfein. Martin Gurfein, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir gravar esse podcast comigo. Obrigado a você pelo convite. Eu acho que esse podcast aqui vai ser um rico de histórias e causos dos bastidores da fotografia brasileira. É provável, temos alguma chance de que aconteça isso. Vamos ver, eu estou um pouco nervoso com isso aqui na frente, mas enfim. Não, fica tranquilo. Lá. Daqui a pouco você vai se soltando aí. Beleza. Eu quero começar perguntando por que o Brasil é tão melhor do que a Argentina? Porque você veio mudar para cá. Muito bom. Muito bom. Me diz uma coisa, é importante saber agora no começo. Eu posso xingar aqui ou as palavras? Pode. Você vai pôr um pi e depois? De forma alguma. Porque okay. Não, só para saber, para saber. Fica à vontade. O Martin, ele tem um curso que é de xingamentos em... Estamos criando isso. A gente está gravando. É uma coisa, por exemplo, que é importante e até responde a tua pergunta, porque se tem uma coisa que os argentinos são bons é em xingar, é poético, é maravilhoso. Eu acho que xingar é uma espécie de catarsis. Em certos momentos pode ser muito bom. Tem que tomar cuidado de não ofender ninguém no assunto, mas o argentino xinga muito bem, xinga até demais. Muito. Você me ensinou um xingamento que era... La reputísima madre que lo parió. Isso, é muito la remil puta madre que lo parió. Entonces, como la remil, la reconcha, es como toda una especie de e tem gente que está mais treinada, faz tempo que eu não moro lá, mas que pode falar em uma frase de um minuto vários xingamentos. Você me mandou um vídeo esses dias aí de um Esse, por exemplo, é um exemplo extraordinário. O cara é um gênio. Ele fica 1 minuto ininterrupto, xingando de formas diferentes. Sim, mas você entende o que o cara está dizendo. Entende. É perfeito. Os xingamentos combinam com o pensamento que ele está tentando expressar. Na verdade, assim, não é igual o que a gente costuma xingar aqui no Brasil, que são coisas pontuais, né? Você fala um palavrão e aí você começa outro raciocínio. Ele criou todo um... Nexo, não? Um nexo. Ele construiu um texto literário só com xingamentos. Mas deve ser... Não é uma coisa prefabricada. É assim, obviamente que esse vídeo que eu te mandei é um locutor, é um jornalista, um profissional, mas é um jeito do argentino, do porteño falar. O argentino fala assim na esquina, no bar. Talvez não tanto e com tanta propriedade e tal, mas faz parte. E por isso que tem toda essa espécie de né? É bonito, né? É bonito. Eu acho que minha família valora muito isso. Eu tenho um tio que era um craque para xingar. Tenho ainda. Um craque. Aprendi coisas lindas com ele de xingamentos. Palavras muito especiais. Eu imagino como que é um almoço de família, né? Dos Gurfein nunca não conseguiram juntar todos porque brigam muito, mas enfim. Aqui no Brasil você deve ter percebido já nesses últimos anos que você morou que rola uma briga Brasil e Argentina. Que eu acho uma coisa, assim, totalmente idiota. Sim, né? De certa maneira. Na Argentina, tem essa briga com os brasileiros também? Tipo, tem essas... É uma coisa muito mais vindo da gente do que dos argentinos.
são formas diferentes de ver, de como cada dos povos vê o outro, não? Eu acho que, de certa maneira, para generalizar um pouco, no Brasil, vê os argentinos como com mais cultura, melhor educados, talvez, com mais elegância. Sempre são coisas, quando elogiam o argentino, se repete muito esse tipo de elogios. E, por outro lado, nos argentinos se escuta muito que os brasileiros são muito musicais, que são mais alegres, que sabem se divertir mais, que vivem com mais liberdade. Tem toda também isso. Agora, esses são mitos, não há porquê a coisa ser assim, não? Mas é uma visão meio general desses dois países, um do outro. Esse é o lado positivo. Depois tem todo o lado negativo dos dois lados, que, né, sei lá. Mas eu falo, às vezes, que como morar no Brasil por momentos é como estar um ser do Palmeiras e se meter dentro sem perceber, se foi parar no meio da torcida do Corinthians, né? E o que te trouxe para o Brasil? Se pode responder de várias maneiras. Concretamente, minha vinda para aqui, para morar, foi para vir trabalhar numa editorial argentina que veio se instalar aqui em 88, né? Essa aí foi a minha vinda definitiva para o Brasil. Mas eu já conheci o Brasil desde adolescente. Eu vim com 15 anos, eu vim para o Rio de Janeiro. Minha tia morava lá. E minha tia era uma pessoa muito especial, casada com um músico, que chegou a tocar com Hermeto não, com... como se chama? Nos Secos e Molhados. Enfim, anyway. A questão é que minha primeira viagem para o Brasil foi aos 15 anos e eu saí de um país que estava debaixo de uma ditadura muito pesada, muito profunda, onde tudo era proibido, não chegava a nada, não tinha música, não tinha cinema, não tinha porra nenhuma. Para você ter uma ideia, Carlitos, o Chaplin, era censurado, era proibido na Argentina. E aí eu caí no Rio de Janeiro, onde ainda existia uma ditadura, era Figueiredo na época, mas existia um nível de liberdade descomunal em comparação com a Argentina. Então já aí de alguma maneira, dessa forma, se realiza o mito do Brasil, um lugar, apesar de estar em duas ditaduras. E depois eu voltei a vir várias vezes, férias, toda vez que eu podia sair da Argentina e vir para o Brasil. A ditadura no Brasil terminou, na Argentina, quando que terminou? Terminou em 83. 83. 83. 83 foi o ano que assumiu o Alfonsín, que foi o primeiro presidente democrático depois das ditaduras. Mas isso foi o prazo legal. O fim da ditadura foi a Guerra das Malvinas, das Farc, né? Esse foi o momento onde derrumbou por completo. Já vinha caindo, fazia tempo, até foi por isso que surgiu a guerra nas Malvinas, foi uma forma de se perpetuar no poder, o último recurso que esse pessoal tinha para tentar alguma coisa, porque o desconforto e os reclamos vinham muito altos. E isso, bom, foi o último movimento que foi um fracasso, né, tremendo, né? Foi um horror tudo isso que aconteceu. Quando você nasceu, a ditadura já era instaurada lá, não? Olha, não sei te dizer exatamente quando eu nasci. Mas quando você nasceu, no sentido de quando você tomou consciência de si? Né? Quando você mais era ou menos, criança. porque eu antes há vários momentos na Argentina, depois de 1930, eu acho, depois do primeiro Perón, o governo do Perón, cai, sobem os militares, depois caem vários militares, há golpes entre os militares. Então, a primeira lembrança que eu tenho um pouco de questões políticas é mais ou menos quando eu tinha 7 anos, que meu pai ligou para casa para que a gente não saísse na rua, porque tinha golpe militar e tinha caído Onganía, que era um presidente argentino, mas que também era um presidente militar. Então, esse é o primeiro lembrança. E a partir de aí, depois veio um pequeno período de que voltou a democracia com Perón, né, que primeiro assumiu outro peronista, que era Cámpora, para permitir a volta do Perón na Argentina. Morreu Perón, assumiu a vice, que era sua mulher, Isabel, e foi um desastre total, né? E aí caiu de novo, veio a ditadura mais tremenda da história. Eu lembro, eu fui 2 vezes para Buenos Aires, e isso já faz bastante tempo, já tem uns bastantes anos aí. O que eu consegui ver uma grande diferença eram as pichações nos muros, que eram pichações políticas. Sim. E que no Brasil naquela época não se via muito. Hoje se vê,
né? Com isso Mas que está você acontecendo. sabe, Igor, que foi no final da ditadura, foi as paredes e as pichações foram importantíssimos, porque não existia lugar onde você poder expressar ideias diferentes, novas. Não existia meios, todo era censurado. E sem ser reprimido, né? E sem ser reprimido, era censurado e era perigoso. Então, esse recurso de escrever nas paredes era muito usado. E tinha grupos muito bons, sabe? Tinha grupos que escreviam umas coisas fantásticas, entendeu? E eram grupos clandestinos, que eram políticos, mas eram mais que políticos, eram críticos sociais com uma agudeza muito grande, com frases curtas, sabe? Se você morava lá, você precisava prestar atenção na parede, entendeu? Você ia no ônibus, no carro, você ia lendo, porque aí que você ia achar alguma coisa que te faria, que fazia sentido com o que você estava pensando. Não ia ser nos jornais, nem na televisão, era tudo muito, muito controlado. Então você veio para cá em 88, a convite de uma editora. Isso. E que era a proprietária da Caras. Era a editora que virou proprietária da Caras. Eu vim em 88 com dois projetos de revistas dessa editora, mas a Caras não existia ainda. A Caras voltou para aqui em 92. Porque esse primeiro projeto foi vendido para uma editora brasileira, que era a Editora Azul, que era uma subsidiária, um braço da Editora Abril. E eu fiquei. Muitos argentinos voltaram. O projeto terminou assim, de alguma forma. Foram 1 ano e pouco os argentinos, fizeram sucesso ao ponto, erraram com uma certa promoção de livros e vendeu. O dono vendeu para Abril. Vendeu bem até. E eu fiquei. E teve mais um que ficou, o resto voltou. Então foi a partir de 92 que começou mesmo essa era Caras que a gente conhece. Foi 92, 93, é isso. Sim. Entendi. Eu lembro que, quando eu era criança, tal, acho que todo lugar que você ia tinha uma Caras. Tudo? Todo lugar que você ia tinha Caras. Tinha na minha casa, na casa de parente, no consultório, de dentista, no cabeleireiro. Todo lugar que você ia tinha uma revista Caras. A Caras foi um sucesso que ninguém esperava, assim. Foi um sucesso extraordinário, assim, comercial. E conseguiu pegar todas as classes, né? Todas sociais. as classes. Caras tinha várias... Era um produto muito bem feito, de certa forma. Não é um produto que eu me identificava como leitor, nunca compraria uma Caras, mas era um produto muito estudado, muito bem feito, muito planejado e vingou muito bem no Brasil, muito melhor que em qualquer outro lugar. A experiência que teve o dono no primeiro projeto foi muito útil para saber como fazer o segundo, que foi quando veio para Caras, porque ele lançou Caras na Argentina e depois de 1 ano veio lançar aqui. Tá. Mas aí se associou com Abril, com a Editora Abril, que era muito importante para fazer qualquer negócio editorial, ter a distribuição, enfim, um monte de coisas. E, por outro lado, também, eles foram muito hábeis em contratar a equipe. A equipe de jornalistas da Caras era extraordinária, era muito boa. Eles conseguiram se estabelecer com uma estrutura que nunca tinha se visto para uma revista. E tiveram muita sorte também, porque a grande virada da Caras, o grande momento onde a Caras se estabelece, não sei como dizer, quando coloca o pé, sabe, que realmente foi um factor do acaso. Teve a infelicidade de morrer o maior piloto de Fórmula 1 da história, né? Nosso querido Ayrton Senna, e justamente no domingo que Ayrton morre, a Caras estava nas bancas com uma matéria dele em Angra com Adriane Galisteo, que ele tinha dado há pouco tempo. Estavam as fotos, foi uma coincidência, né? Só que isso, primeiro, esgotou o número, né? Acho que foi impresso mais uma vez, foi distribuído mais uma vez e voltou a esgotar. Não sei até que ponto foi feito isso, mas o que sim aconteceu é que a partir de aí os brasileiros começaram a ver a Caras de outra maneira e chegaram na Caras, que não tinham chegado antes. Entendi. E gostaram. E foi muito bem feita. Só uma coisa, essas fotos são suas? Não, do Ayrton não. Não sei o nome do fotógrafo, mas foi um fotógrafo inglês que veio de fora, um craque assim, que vinha trabalhando essa linha, essa linguagem fotográfica. Coisas que fazia Caras, investia coisas assim, trazia um fotógrafo de Inglaterra, provavelmente alguma relação com Ayrton, não sei por que foi ele, mas as fotos eram excelentes, eram muito bem feitas. Eu nunca
compraria uma Caras, eu já falei isso, não sou leitor, não, mas eu sempre me interessei muito por revistas, desde criança eu gostava de revistas e gosto ainda, sinto muito a falta das revistas como forma, imagina, fiz toda a minha carreira trabalhando em revistas, mas eu gostava muito como meio de comunicação, era como forma massiva, é curioso ver como acontecem essas coisas, não? Quando alguma coisa bate em uma quantidade gigantesca de pessoas, é curioso saber por quê, o que está acontecendo, qual é a magia, qual é a questão aqui, por quê? Então, você, ao trabalhar num meio que está acontecendo isso, você meio que se aprofunda e tenta extrair o melhor. Para mim foi bastante complicado, de certa maneira, trabalhar em Caras, porque eu não gostava do produto, sinceramente. Sim. Então, de certa forma, para mim era uma renúncia de algum tipo de exigência que eu tinha comigo mesmo, de onde eu ia trabalhar, de que fotos eu queria fazer na vida. Com certeza não planejava fazer Caras. Assim, fazia porque era um trabalho, não? E para ganhar dinheiro. Mas chegou um ponto onde a oferta de trabalhos dele foi irrecusável. E eu precisava muito trabalhar também. Olha, podemos falar, nas melhores épocas da Caras chegou até 1 milhão, eu acho, 750 mil, era um número extraordinário. Uma coisa que se fazia na época e que Caras tinha, era um recall, que se chamava, de quantas pessoas, se fazia uma pesquisa de quantas pessoas vinham um exemplar. Então, se chegou à conclusão de que cada exemplar era visto por 9 pessoas e de todas as classes sociais. Porque a dona de casa deixava com a empregada, que ia deixando... A Caras não é uma revista que vence, é entretida de ver uma Caras de um ano atrás, ou era, não sei hoje em dia, mas... Então isso fazia o que você um pouco falou no começo, que atingia todas as classes sociais. Então era um produto super atrativo para anunciar qualquer coisa ali dentro, né? Mas eram esses números, 750 mil, era... Em que medida que você acha que o Instagram acabou com a Caras? Porque ao invés de você ver a vida do famoso numa revista, você está acessando o perfil dele lá e vendo o que ele está postando, né? Eu acho que... Instagram, assim, como todas essas mídias digitais, que você pegou muito essa transição. Totalmente. Peguei toda essa transição que foi, de alguma forma, o fim das revistas, né? E não só da Caras, de todas as revistas. Então também você não pode tentar entender o que aconteceu com a Caras por isso sem pensar que é uma coisa geral, né? Não é uma coisa específica do produto Caras, claro. Mas acabou com um mito, não da questão. Porque, Igor, é muito diferente como se fazia Caras, é muito diferente você... olha só, eu te explico, se entende tranquilamente da seguinte maneira. Põe a situação, chega na tua casa... um fotógrafo, com assistente, com equipamento de luz, com uma repórter, com uma coisa agendada a tempo, com uma produção, com a pessoa que vai te receber, vai se produzir, vai pensar na roupa, vai ter a casa toda arrumada, vai deixar o dia inteiro praticamente para fazer isso, essas fotos, né? Então, o fotógrafo vai, chega e faz produz esse material. Compara isso com um clique na cozinha da pessoa com o braço esticado. São fotografias de coisas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você quiser, você pode dizer que a foto que faz no Instagram o próprio artista é mais honesta, entre aspas. É mais verdadeira. Mas nenhuma foto é verdadeira. Não, é tudo a interferência que faz uma máquina na realidade. Se a gente está com essas máquinas ali e estamos constantemente cuidando-nos disso, não? Ou seja... Com certeza. Até aquelas fotos que o pessoal fala sem filtro. Isso é ridículo. O maior filtro... Não poste foto escrito sem filtro. Não, o maior filtro, se você quiser. Se você vai na origem da palavra filtro, tem a ver com a magia, com fazer filtros para que aconteçam coisas, né? Essa é a origem da palavra filtro, um deles. Então, o maior efeito de loucos da fotografia é você poder observar um instante gravado durante o tempo que você quiser. Esse é o maior lance da fotografia, congelar um momento das coisas. Aí você pode ficar 1h30 com uma lupa vendo esse momento. Isso é forte. Se você deixa sépia ou azul ou coloca não sei o quê, esses são detalhes. Não são filtros. se chama assim, mas não, o que eu quero dizer, não se pode deixar de prestar atenção se você quiser analisar a fotografia, em que o grande efeito da fotografia é congelar um momento.
certo? E que você pode olhar esse momento horas. E não é se a sombra é mais azulada ou menos azulada. Claro, isso é de menos. Né? Isso é de menos. Isso tem a ver com para onde você está fazendo, para que tipo de público você quer chegar com a tua imagem, sabe? Para que tipo... Né? Isso tem a ver um pouco mais de um pensamento um pouco mais profundo sobre como você vai usar o grande efeito, que é a fotografia. Pronto. Só isso. Depois se coloca... a firula, sabe? E outra, esses filtros, que aí vamos falar de filtro mesmo, sépia, branco e preto e tal, você precisa ter algum objetivo artístico por trás, né? Ou de mensagem, ou de narrativa, alguma coisa, você precisa estar pensado por trás. Sabe qual é? A grande questão, eu dou aula, não sei se em algum momento vamos falar disso, mas uma coisa que eu falo muito para meus alunos, essa questão dos filtros tem a ver com o excesso de ferramentas que você tem para modificar a imagem posterior. Quando você trabalhava com a fotografia de filme, você tinha alguns recursos, tinha muitos, e até tinha papéis de tal qualidade para você fazer ampliações, você tinha variações de química, tinha muito conhecimento para chegar, mas você tinha um exercício limitado de coisas, certo? Então tinha 3, 4 variantes, 5. Você tinha, por exemplo, 5 graus de contraste de papel. 1, 2, 3, 4 e 5. Tinha isso. Você podia modificar o revelador, sei lá. Mas havia uma limitação clara. Você sabia até onde você ia. Com o Photoshop você não sabe. É ferramenta demais. Então o que eu falo justamente para meus alunos que a melhor forma de trabalhar essas coisas é começar a escolher as ferramentas e saber quais ferramentas começar a usar. Porque com poucas ferramentas você já consegue fazer coisas inacreditáveis, né? Que a mudança é muito grande, não, Igor? Da possibilidade de modificar uma foto posterior é uma coisa. Quem nasceu como eu, numa fotografia, eu fiz mais da metade da minha carreira com filme. Quando me falaram pela primeira vez que tinha um negócio que você pegava uma laranja e passava o mouse e a laranja... Cara, era tipo... Nossa, eu contava para toda a minha família. Eu lembro disso porque eu era assistente, tinha 17 anos, e era uma campanha para Avon, que estava sendo na Argentina, com uma locutora de televisão, e que as fotos foram para os Estados Unidos para fazer um retoque final nesse programa novo. E que fazia essa história da laranja. E que já era o Photoshop. Era o Photoshop. Mas que ainda era a primeira vez que eu tinha 17 anos, então isso foi faz muito tempo. Eu tenho 59 agora, ia para 50. Então, tem 42 anos como fotógrafo. 42 anos trabalhando disso, né? Porque comecei como assistente. Na verdade, eu comecei como laboratorista. O que você fazia quando começou? Eu comecei assim, é curiosa a história. Eu sempre gostei da fotografia. Na verdade, meu primeiro contato importante com a fotografia foi aos 8 anos que meu pai trouxe para mim uma máquina dos Estados Unidos, uma Kodak Instamatic, com uma malinha. E o melhor que meu pai me dava filmes para eu fotografar. Então, eu tive essa primeira experiência forte, muito forte, na infância. E era uma... Desculpa, quantos anos você tinha? 8. 8 anos. 8, e sim. E meu pai gostava muito de fotografia. Ele tinha sua Contax, tinha suas máquinas, ele voltou dos Estados Unidos com um monte de fotos em diapositiva, ele curtia. Meu avô já curtia, o pai de meu pai. Mas aí eu tive essa primeira experiência forte, porque virou uma rotina revelar as fotos, né, e ver. Mas voltando no tempo, passaram muitas coisas. E quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava de office boy, né, durante o dia, eu estudava à noite, se pode dizer que estudava nisso que era. Se é que se pode dizer que isso era uma escola onde eu ia. Tá. Né? Mas, enfim... Isso era em Buenos Aires? Buenos Aires, sim. Eu fui no Sarmiento Nocturno, que é um clássico de Buenos Aires da pior calaña. Que é? Isso aí é o colégio, o nome do colégio? Sim, Sarmiento é um ex-presidente argentino, é muito importante com a educação, etc. Mas, enfim, a questão é que eu estava vendo Fórmula 1 em casa e eu anotava num caderno quem ia primeiro, segundo e terceiro e onde ia Reutemann, que era um corredor argentino. E minha irmã, que é maior que eu, estava namorando um fotógrafo que chegou... me cumprimentou, era um cara muito legal, né? E ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu faço isso aqui. Eu gosto, sou, sei lá, eu faço. Aí ele falou para mim, olha, se você levar a fotografia a sério como você está fazendo isso aí, você pode virar um fotógrafo.
Aí eu falei, Você lembra o nome dele? Sim, claro, meu grande mestre, César Casco. Minha primeira exposição em Nova York está dedicada a ele, no catálogo, tudo, sim, meu grande mestre. Que legal. Sim. Como que é o nome dele, desculpa? César Casco. César Casco. Casco, sim. Um fotógrafo extraordinário, tem até o site, faleceu há pouco tempo. Um cara que sabia muito alemão, além de ser muito bom fotógrafo, era um técnico, sabia tudo, sabia profundamente como funcionavam as coisas. E um cara que me fazia pensar, me dava coisas para pensar e não me dizia como era a solução, eu ficava dias, entendeu? Tentando. Eu tenho 2 pessoas assim que têm esse papel de grande mestre. Olha. Um é o Jorge Padilha, que é um professor que eu tive quando eu estava cursando design gráfico. E hoje ele está morando no Canadá com a esposa dele. Ele morava aqui na rua de casa e vira e mexe eu encontrava ele. E ele era um cara do tipo, ou você gosta muito ou você não gosta dele. Sim. E eu gostava muito dele. Sim, tal qual. E eu lutei muito pela aprovação dele. No primeiro ano do design gráfico, no primeiro ano que eu tive aula com ele, ele pegava meus trabalhos e usava de exemplo de coisas horríveis, horrorosas. Tá ligado? Então era desse nível. Muito bom. Eu sinto falta de encontrar ele às vezes. Porque às vezes a gente se encontrava aqui. Eu fui perdendo um pouco o contato com César nos últimos anos, mas eu cada tanto viajava para lá e via, mas foi um mestre, realmente um mestre, e que ele se deu o trabalho de me ensinar, e foi ele que me trouxe ao Brasil. Porque quando veio nessa primeira volta a editora, no 88, veio César como fotógrafo e vim eu como fotógrafo. Entendi. Foi ele que, meio que... Eu já tinha tido um contato com o dono, com Fontevecchia. Se quiser te conto a história, é bastante interessante, mas a gente não vai terminar nunca esse podcast. Eu conto não tem problema, a gente está com meia hora já, então só deu uma pincelada em cima. Mas é interessante, porque Fontevecchia, que é o dono da Caras, né, o dono da editora, o César trabalhava nessa editora, Perfil, né? Eu não. Eu trabalhava na época com fotos de rock, com revistas de rock, mais de noite era. Entendi. Uma época meio underground, mas trabalhava de fotógrafo, vivia disso. E César me veio um dia me dizer que o Fontevecchia tinha falado que as coisas não estavam muito bem, falado para todo mundo, e que se alguém tinha uma boa ideia, que chegasse lá e batesse a porta. Aí eu falei para César, cara, eu tenho uma ideia boa. Era um moleque, né? Eu tinha... E aí eu falei minha ideia que era fazer uma espécie... Na época tinha um suplemento do jornal Clarim para jovens, né? Então minha ideia era fazer uma revista em papel de jornal para jovens, fora vendida solta, tipo Melody Maker. Tinha várias revistas no mundo que eram assim, e eu estava muito metido nesse negócio. Eu trabalhava para o suplemento do Clarim, eu trabalhava para as revistas de rock, eu conhecia a cena da época. Então, para mim, realmente eu achava que era uma ideia interessante. Então César foi e bateu a porta do Fontevecchia e falou, olha, eu tenho um amigo, é um moleque, mas o cara tem uma ideia que eu acho que vale a pena ouvir, né? E então eu fui lá falar com o dono dessa empresa, com 20 anos, 20 e poucos anos. Você foi oferecer uma revista de rock e acabou fotografando celebridade em Ilhabela. Sim, exatamente. Porque olha, louca, né? eu contei a história da revista, o Fontevecchia gostou muito e uma semana depois eu estava trabalhando de fotógrafo, no fixo, mas colaborando para as revistas da editora. Começaram a me dar trabalho imediatamente. Entendi. O que foi ótimo. E meses depois, o Fontevecchia vem para aqui e quando César fala, vamos trazer o Martim, o Fontevecchia diz, vamos, e aí vim. Então a história se desenvolveu dessa maneira, não foi... Mas foi César, através do César que eu fui chegando, né? Entendi, que a gente está falando dos grandes mestres. Esses argentinos malucos, porque, olha, as primeiras experiências foram assim, bem de conquistadores, sabe? Sim. Foi bom, foi muito bom. O segundo grande mestre que eu tenho na vida é o Júlio Barbosa, que era um professor meu também, que nos trabalhos ele escrevia assim... Vou limpar minha bunda com este trabalho. Está uma merda, está horroroso. Nossa. Era desse nível. Pô, mas você gosta de apanhar, cara. Pois é, vai ver. Eu preciso um pouco mais de terapia para entender essa minha relação com o mestre. Não, mas depende do que o cara... De quanto você respeitar o cara, né? Você deve, pois é. Inclusive, o Júlio, eu já convidei ele para gravar aqui comigo. A gente vai marcar para... O Júlio é o primeiro que andava por aqui. Não, o Júlio é o que mora aqui no Brasil ainda. Okay. É esse segundo agora, que limpava a bunda com... Sim. Com os meus trabalhos. Sim. Poderia ser argentino com essa qualidade, o Júlio. Bom, a gente estava falando um pouco da sua carreira, que daí você falou que você conheceu o Conheci o César, então. Eu trabalhava de office boy numa distribuidora de artigos de livraria. Fazia os pacotes no porão, né? Pegava o pedido, pegava as coisas. Enfim.
E aí César pegou um trabalho que era fotografar mulheres para um livro de Julián Marías, um filósofo espanhol, que era um livro sobre as mulheres. Então a editora contratou ele para fotografar uma série de mulheres trabalhadoras. E me chamou para ser assistente. E eu larguei tudo. Deixei a livraria, nem avisei. Fui. Até hoje, se for lá, você tá com sua ficha lá de ponto que você esperando. Entrou numa quarta-feira depois fui falar, em um momento estava um pouco vermelho, porque me tratava muito bem lá na livraria, então me deu um pouco de dor, mas... Esse que é o padrão argentino de tratamento, né? Tá trabalhando, trata bem, foda-se, não vou mais trabalhar nunca mais. Foi difícil, mas eu era uma mulher que tinha 17 anos, né? Então, mais difícil administrar certas coisas, mas... A questão é que César fez esse trabalho, sim, por favor, que era um trabalho ocasional, obviamente me pagou, assim, pouca coisa, uma coisa, né, porque também, mas foi um trabalho muito, muito bom de fazer, porque César é um fotógrafo extraordinário, fez uns retratos lindíssimos de mulheres. Fomos na fábrica da Philips para fotografar uma trabalhadora de série, uma maestra de uma... Enfim, uns retratos lindíssimos. E quando a gente foi, íamos no laboratório mandar revelar. E uma das vezes que fomos para o laboratório, o dono do laboratório, o Jorge Vilarinho, fala que estava precisando de um office boy no laboratório. Aí eu falei, porque eu tinha pensado voltar para a livraria e pedir desculpas por ter sumido uma semana. Dando uma desculpa, né? Sim, depois arrumo essa história, será? Não me lembro, eu acho que devo ter ligado em algum momento e falado com os donos. Enfim, mas aí falei, não, eu venho aqui, troco já. Aí sim, comecei a trabalhar de office boy no laboratório. E aí eu fui aprendendo um pouco, né, as coisas, como eram os processos, a revelação. Um dia, o cara que revelava E6, que era o processo de revelação de diapositivas, ficou doente. E o dono olhou para mim e falou... Office boy. Mas ele já estava me treinando, já, sabe? Porque eu estava muito interessado. Cara, às vezes no laboratório, eles viravam à noite, fazendo ampliações de coisas, casamento, de golfe, ou o que for, revelando. Eu virava à noite junto. Eu estava fascinado com esse lugar, sabe? Era magia pura para mim, entendeu? E a forma que você fala da fotografia, você ainda é fascinado com a fotografia? Sim. Eu imagino que, lógico, que não igual àquela época, mas você fala com muita paixão. Parece, não deveria ser tão incompreensível. É que a fotografia está passando por um momento meio humilhante, de certa forma. Porque, nada proposital, mas as novas formas de comunicação visual deixaram a fotografia num lugar muito diferente. De protagonismo, não é, Igor? Se você compara o protagonismo que tem uma fotografia num jornal impresso, como a Folha de São Paulo, que usava muito bem a fotografia podia ocupar meia página, uma página inteira, né? Então tinha um protagonismo muito forte na linguagem dos meios de comunicação. Hoje as fotos de um jornal você vê no telefone de um tamanho, desse tamanho. É muito difícil hoje em dia você ver fotos grandes. Isso era uma magia que tem a fotografia. Porque esse, se você quiser, é realmente outro filtro. Igor, se vamos falar de filtro. Ampliação. Ampliar outdoors. Era uma merda que tinha um monte de sujeira na cidade. Mas eram umas fotos ampliadas extraordinárias. Aparecia uma boca vermelha de uma mulher bonita, sabe? Sei lá o quê. Mas a ampliação da fotografia morreu com a mudança digital. Essa é uma coisa que eu falava sempre em caras quando se procurava como passar para o digital, que tinham que ter fotos, a tela inteira tinha que ser de foto, quando você abrisse o site da Caras. Se Caras era isso, página dupla, aberta, páginas e páginas, 12 páginas, tinha matérias de 12 páginas, de fotos. Então, isso era um poder da fotografia que existe, mas está subliminado por como se desenvolveram as novas formas de comunicação visual. Ninguém tem a culpa, ninguém fez isso de propósito. Acontece, só que está passando por um momento vergonhoso. Até o ponto que você, como fotógrafo, se questiona se realmente você tem que continuar fazendo isso, porque está difícil trabalhar disso e não tem mais como o objetivo, né? Onde que eu quero chegar com minhas fotos, sim, certo? Então... E junta isso ao avanço, né, da tecnologia, de câmera, isso, de celular e tudo. Onde a fotografia também passa a ser exercida pela toda a humanidade. E todo mundo se acha um fotógrafo. Todo mundo anda com uma câmera de fotos no bolso. E são tratamentos completamente diferentes, né? Mas é um pouco... Eu às vezes...
talvez seja uma forma de me autoconformar, para me sentir eu mesmo melhor. Mas eu penso um pouco que essa questão da mudança digital é como se fosse uma enorme explosão dentro das formas de fazer as coisas em geral da humanidade. Então, como se tivesse tido uma bomba que quebrou tudo, saiu tudo. E estamos ainda numa situação onde voa uma poeira, onde não enxergamos bem onde caímos, onde estamos. O que está acontecendo, um exemplo claro disso é como se nos foi de controle o que acontecia nas redes sociais com relação à política e às relações sociais, né? Que é muito grave. Mas aconteceu e agora está tendo uma espécie de ver como controlamos esse monstro que se criou de repente, não? Eu tenho uma pergunta, porque eu tenho a impressão, ou pelo menos eu tenho entendido nesses últimos anos aí, que eu tomei mais consciência das coisas que acontecem no mundo, que o mundo é um caos, é uma loucura do caralho e é assim, ponto final. A minha dúvida é, foi o digital que proporcionou isso? Porque você viveu, assim, por mais que eu tenha vivido numa época que não tinha internet, que não tinha celular, não tinha nada disso, eu era muito pequeno, começou quando eu tinha, sei lá, 15 anos, algo assim. A vida antes do digital era tão caótica quanto hoje? É sempre assim? Não, eu acho que não. Acho que você tem que ter um pouco de respeito dos acontecimentos históricos em relação ao quanto afetam os comportamentos, certo? Então há momentos claros na civilização da humanidade que modificam por completo. Então você não pode considerar esses momentos como comuns, como iguais a todos. Porque há um tempo de acomodação, de saber utilizar isso que surgiu. Eu te dou exemplo, por exemplo, do fogo, Igor. Quando foi que o ser humano conseguiu dominar o fogo? Esses eram os grandes bruxos, porque você ter fogo controlado ou não é uma diferença fundamental para a alimentação, para aquecer. Sobrevivência. Quando que o ser humano entendeu que cozinhando os alimentos ficava melhor? Como foi? Entendeu? Tudo isso... Outro momento que acontece também, uma situação similar de câmbio, onde todo muda, é a Revolução Industrial. Quando o motor começa a ser usado. Então, todas as práticas da humanidade têm um motor atrás. Muda todo. Mas leva muito tempo para a sociedade pegar esse poder, de certa maneira, o poder do motor, o poder do fogo, o poder digital, para ver como usa isso e para tentar não destruir o próprio habitat com isso, porque é um descontrole, é a energia atômica, né, que se foi completamente... Né? E agora, com essa questão digital, estamos no meio de uma coisa que realmente mudou todo. Ou seja, não sei o que vai acontecer, nem também sei o que está acontecendo, mas me parece que fica claro que é um dos grandes momentos de mudança da humanidade, comparado à Revolução Industrial e ao uso do fogo. Uma universidade filosófica. Não, mas eu sempre puxo para os lados assim, É legal, não, acho bom, porque isso é conversar das coisas, né? Para isso a gente dá valor à gravação também, né? Para exprimir pensamentos importantes, ou sei lá. Sim, não, mas isso aqui é o mais valioso para mim, é isso. Mais do que, tipo, perguntar quem que é a celebridade mais chata. Não sei se vamos chegar a isso. Martim, quem que é a celebridade mais chata? Sabe que é o pior, Igor? Eu não vou te dizer porque não quero criar uma expectativa, né? Mas há muitos anos que... Só deixa eu fazer um parênteses aqui, porque você imagina, o Martim trabalhou na abertura da Caras, então conhece todo mundo desse rolê dos famosos, celebridades, conheço até uma certa geração, porque esse mundo que você fala é um mundo que se muda. Não, da geração Caras, cara. Sim, claro, tipo, exatamente. Esses grandes artistas é uma forma canais, de definir, né? Mas hoje em dia não sei o que acontece. Né? Mas, não, hoje em dia também... Enfim. Mas eu ia falar uma coisa que me perguntam muito, e geralmente o primeiro que me perguntam quando eu vou num jantar, conheço pessoas novas e as pessoas ficam sabendo da minha trajetória na Caras, é saber quem era a pessoa mais chata. Eu já tenho uma resposta para isso, que é uma resposta que eu venho dando há muitos anos, e que é uma resposta clara e honesta e que me deixa em paz, porque eu explico para as pessoas que para eu ter... acesso, para eu ter feito esses trabalhos com essas pessoas, eu tive que entrar num nível de intimidade X fotográfica, uma aproximação fotográfica. E para eu construir meu trabalho na Caras, eu considero muito
a confiança que eu tive de muita gente dentro desse mundo das celebridades. Essas pessoas confiaram muito em mim, são pessoas que trabalham com imagem. E eu consegui um relacionamento de muito respeito dentro desse mundo. E às vezes eu vi coisas que escandalizam a gente, ou seja, que são as coisas que as pessoas querem saber, talvez essa curiosidade meio estranha. Mas eu nunca vou falar essas coisas. Lógico. Me parece que seria uma falta de respeito, claro, com certeza, ao que foi feito. Mas, por outro lado, eu ia te dizer que eu não vou dizer quem, mas há um tempo atrás surgiu uma celebridade que eu falei, era essa aqui que era pior, sim. Porque aconteceram coisas chatas, né? Com certeza. Entendi. Às vezes eu penso que é difícil para o leitor da Caras, para quem vê a revista, ter uma ideia de como isso se faz, como isso se produz. Porque com certeza. São coisas que totalmente opostas até, porque, para te dar um exemplo, você mostra numa matéria de uma personagem, de uma celebridade na Ilha de Caras, tomando um suquinho e o sol, e passeando jet ski, né, e escutando, tocando um violão com foguinho à noite, né? Então parece que não, a ideia é mostrar isso. Mas para ter essas imagens, é um esforço de produção tremendo, no meio de uma ilha no Atlântico, de pôr essa pessoa ali, de que essa pessoa esteja bem, pôr um fotógrafo, ter a luz, que não chova. Por outro lado, a forma de produção da revista, era, a ilha, por exemplo, durava 2 meses no máximo. A Ilha de Caras. A Ilha de Caras durava janeiro e fevereiro no máximo, e só se trabalhava de sexta a domingo na ilha. Ah, é? Uhum. No começo, Igor, não. No começo era menos gente e algumas pessoas ficavam durante uma semana. Tipo, Carol Dickman era uma amiga da ilha que sempre ficava com o filho aí. A Ilha de Caras era em Ilhabela? Não, em Angra. Em Angra? Angra dos Reis. Tá. Sim. E começou lá e foi lá pro resto da vida? Sim, só trocou... Começou numa ilha que acho que chamava Ilha do Arroz, e depois passou para outra ilha que se chama a Ilha do Café, e nessa Ilha do Café que ficou a maior quantidade dos anos. Não, Ilhabela, que viagem. É porque o Martim, a gente se conheceu em um trabalho que ele me contratou em Ilhabela, daí misturou tudo na minha cabeça. Ilha de Caras, as últimas 2 temporadas de Ilha de Caras foram feitas em Ilha. Ah, tá. Então essa é a história que estava na minha cabeça. Que aí é onde morreu o bicho mesmo, cara, porque na Ilha de Caras, em Ilhabela, você podia chegar de ônibus, entendeu? Você pegava e descia no ponto de ônibus na porta do... O que eu, digamos, não tenho nada com os ônibus nem nada, mas é completamente o contrário do conceito da revista, que era exclusividade, um lugar que ninguém sequer querendo pagar podia se hospedar. Por Entendi. Isso não se fazia num hotel também. Entendeu? Isso se preservava, fazia parte da fórmula. Teve gente muito craque fazendo essa fórmula. É uma coisa muito, muito inacessível. Tipo, que você não vai conhecer. Mesmo com muito dinheiro, você não vai. Não dá. Você só vai lá se a Caras te convida. Né? O que passa, isso foi um conceito. Tem um momento, Caralho, Igor, que o sucesso é muito louco isso, né? Só para pensar, puta que pariu, cara. Mas, Igor, tem um momento que o sucesso foi tão grande que chegavam, sobretudo em Angra, que era tão perto do Rio, num fim de semana, chegavam a quantidade de atores, e tinha eventos de manhã, tinha show, tinha sorteio de carro, tinha matérias. Eu tinha uns 8 fotógrafos trabalhando lá. Eu não, alguns anos eu dirigia a operação, né? Os últimos anos eu comandei essas operações. Mas eu comecei trabalhando como fotógrafo, e tinha outros editores, né? Mas sempre era um grupo grande de fotógrafos trabalhando durante o fim de semana, ralando muito, porque durante esses 2 meses tinha que se produzir material que durasse mais de 6 meses. Às vezes se publicavam coisas de fevereiro em dezembro do mesmo ano. Se fazia o que se chamava no ambiente gaveta. Sim. Né? Muita matéria de gaveta. Assim se produziam os eventos de Caras. E o mesmo se fazia na temporada de neve, onde se levava uma equipe... Para Bariloche? Tive vários lugares, mas a maior quantidade de anos da temporada de neve foi em Chile. Sim, porque se chegou a um acordo com um hotel lá que se chamava Chilán, Termas de Chilán, e esse acordo com esse lugar, que era maravilhoso, durou muitos anos. E aí se fez a maior... Mas também se funcionava dessa maneira, Igor, se levava 3, 4 fotógrafos e se levava uma série de convidados. Então se trabalhava todos os dias, se produziam matérias, eventos, e todos esses eventos da Caras eram patrocinados, né?
Entrava muito dinheiro para a revista, entendeu? As pessoas... era onde a revista ganhava dinheiro, com esses patrocínios diretos, não era assinatura, isso também, né? Não, mas assinatura não era... também, porque eram muitas, mas eu acho que, eu não sei dos números, porque eu nunca fiz parte dessa área, mas eu acho que a maior arrecadação da revista sempre foi publicidade, né, páginas, eram muito caras as páginas de publicidade. Teve um ano, Igor, que no fim do ano, em dezembro, era a época do ano que mais se vendia anúncios, né? Chegando às festas, Natal, etc. Então a revista Caras era uma revista de grampo, não? Que não era de longo. O grampo da gráfica não deu, tiveram que desenvolver um grampo diferente, uma máquina diferente para grampear, porque eram tijolos, era uma revista pesada. Sim. Então daí se arrecadava muito. Com os eventos também se descobriu essa maravilha, né? De que patrocinavam, tinham cotas de patrocínio. E você vê, né? E hoje em dia as pessoas vendo um conteúdo tão interessante quanto esse aqui e não pagando nada. Como? Não tá pagando nada. As pessoas estão vendo no YouTube aqui agora a nossa conversa. Você está falando disso aqui que está acontecendo. Disso aqui, exatamente. Mas sabe o que é, Martim? Cadê as palmeiras? Cadê o drink? O mínimo, a pessoa que a pessoa precisa fazer é dar um like aqui nesse vídeo, você não acha? Eu odeio ser mendigo de like. Eu também. Mas, eu nunca fiz isso, mas vou fazer pela primeira vez. Se é um pedido teu, vou pedir uns likes. Ajudem aqui a que esse espaço de conversa boa exista. Exato. Porque você fazendo isso, o YouTube entende que é um vídeo legal. E distribui para mais gente, né? Claro. Não, vamos, agora, like aí, gente. Like. Para quem está assistindo, tá? E não se inscreveu no canal ainda também, como que você xingaria, assim, um xingamento extenso? Déjate de ser pelotudo. Así poné la firma ahí, viejo. Ayude aquí al muchacho, es muy buena gente, Igor. No sean ridículos. Estoy hasta econômico com as puteadas. Muito obrigado. Não. E já que a gente fez uma pausa, vamos fazer um lanchinho gostoso? Só uma aclaração final. Claro. Argentino chama a seu amigo, chama ele de boludo. Então, falar para alguém não seas pelotudo é uma forma carinhosa. Se entende? O porteño, o argentino, xinga com amor, com carinho. Está aí o segredo. Pois é. Você chama, você tem um amigo, parece, che, boludo, mira cá, mira que bueno, boludo. Assim. E no fundo você realmente está xingando a pessoa. Sim, está chamando ele de boludo. É a cobra da Bíblia, assim, que vai te envolvendo, vai te seduzindo. Olha, não tem... Qual é a graça de ser tudo florzinhas? Entendeu? Tem que ter uma sacanagemzinha, sabe? Tem uma coisa assim, tipo... sabe que é uma coisa que a amizade pode te permitir. Mandar teu amigo tomar no cu. Sim. E que isso seja tudo na boa. Isso é amizade. É isso aí, já que a gente fez uma... Tomar no cu então, Martim. Já que a gente fez uma pausa, vamos fazer um lanche, né? Vamos, por favor. Olha só, é a hora do Cucrum do canal. Cucrum é o patrocinador oficial deste podcast. É um snack de milho que foi desenvolvido para ser entre o piruá, que é aquele milho, né, que fica no fundo da panela, e uma pipoca. Então ele é crocante como um piruá, mas macio como uma pipoca. Não vai te quebrar o dente quando você comer. Com dentes bons, mas estou curioso para experimentar. Vamos ver de que então, se trata. Esse aqui é de tomate e orégano. Tem sabores? Tem vários sabores. Esse aqui é de tomate e orégano. Ok. Você chacoalha para o tempero cair. Tem um modo de uso. Tem. Muito bem. Tem que chacoalhar para que caia o tempero e os crucrum fiquem cheios de tempero. Isso. Muito bem. E aqui você pode experimentar. E, bom, acho que esse convidado hoje está sendo bem honesto. Você pode olhar para aquela câmera e falar para o João e para o Caio o que você achou. Mas pode ser bem sincero, tá? É gostoso, muito bom. Chama uma cervejinha. Muito bom. Uma delícia. E é milho. É milho? É milho. É um snack de milho. Sabe que até é mais interessante que a própria pipoca isso aqui. Eu acho mais interessante que a pipoca. É uma pipoca adulta. Ou, na verdade, é uma pipoca jovem. Se você for pensar que o nascimento da pipoca é o milho e a fase adulta dela é a pipoca... É a pipoca, sim. É tipo um adolescente, sentido, entendeu? Mas eu estava falando para os consumidores, porque é sofisticado. Ah, tá. Entendi. Não do... Muito bom. Não vou acabar com o meu jantar. O Modo Mato tem um cupom de desconto no site do Cucrum, que é o código é Modo Mato. Você tem 30% de desconto em todo o site. E sigam lá, @Cucrum e cucrum.com.br. E a gente se vê na próxima semana falando mais de Cucrum. Martim, voltando aqui então ao nosso papo, você me contou uma história que eu achei interessantíssimo da vez que você conheceu Neil Armstrong.
Você pode contar essa história pra gente, por favor? Claro. Então, isso foi uma coisa que a Caras duas coisas que a Caras me deu que são de muito valor para mim. A mais valiosa para mim e para minha pessoa foram as viagens, né? Que eu conheci grande parte do mundo, não, mas conheço quase 30 países. Enfim, viajei muito. Durante mais de 20 anos fui pelo menos uma vez a Nova York todo ano, enfim. Mas, e conhecer gente. Eu conheci gente, eu fotografei a Yoko Ono. Caramba! No Rockefeller Center, no canal de televisão dos japoneses ali. Uma pessoa deliciosa, hein? Me apaixonei por Yoko. Bueno, lógico, né? Pô, também vou criticar. Como foi isso? Porque foi assim, Igor, teve um momento que o Paulo Ricardo, sabe o cantor? Ele fez uma versão de Imagine e bombou numa novela. Tá. Brutal. Então, através disso, e eu acho que junto com o Fantástico, foi marcada uma entrevista, um encontro entre Yoko Ono e Paulo Ricardo. Tá. E eu viajei para fotografar esse negócio tudo. Entendi. Mas aí, você entrou na sala, ela estava lá e... Eu entrei no camarim onde ela estava maquiando. E fui conversando com ela. O que você falou? Que eu admirava muito, que eu gostava muito, e ela foi muito simpática. E não falei muito porque foram minhas primeiras viagens e meu inglês era muito tosco na época, ainda é, mas na época era pior. Mas eu fiquei... eu não esqueço e fiquei fascinado com o trato que ela teve nos poucos momentos, de muito respeito, muito carinho, muito, sabe, me pareceu conhecer uma pessoa muito especial, uma pessoa muito nobre, e mas eu já cheguei lá com um grau de admiração, claro, fora de série, não? Mas isso que você estava querendo era outra. Não, mas tudo bem, não tem problema a gente desviar aqui. Não, mas isso foi isso, não foi muito mais do que isso, né? Eu até hoje me arrependo de não ter pedido uma foto especial para mim e não ter eu fotografado eu com ela. Nessa época, telefones não faziam fotos, nem você andava com telefone. Era difícil fazer selfie com uma câmera gigantesca. Não? E eu também tinha como conduta sempre, como fotografei tantas pessoas conhecidas, nunca pedir autógrafos e nunca pedir fotos para não incomodar. Era uma regra que eu tinha comigo mesmo. Hoje me arrependo de não ter fotos com um monte de gente que eu gostaria de ter. Mas ia ser bem mais fácil se tivesse celular. Mas com Armstrong eu tenho essa foto. A gente consegue mostrar ela aqui? Sim. Então tá aparecendo aqui enquanto a gente tá falando. A foto tá aparecendo. Sim, tenho. Essa eu não podia, entendeu? Foi assim, eu fui dessa vez para Nova York, eu estava cobrindo todo ano havia uns encontros de empresários com o presidente dos Estados Unidos. Então esse ano também fui com os Garnero, a família Garnero, e eu fotografei o George Bush, né? O encontro era Bush, presidente na época. E tinha um coquetel no final do dia num apartamento frente ao Metropolitan, ali em Nova York, um apartamento desses... De cinema que a gente vê. De cinema. As obras de arte tinham no lugar, tinha 2 prêmios Nobel nesse coquetel, e tinha o Armstrong. Cara, olha essas loucuras que... Pô, eu não consigo imaginar. Eu não consigo, porque às vezes os acasos da vida levam a gente nos lugares assim que você... sabe? Essa era a minha rotina. Que maluquice, cara. Porque, tipo, sei lá, eu tenho uma meia dúzia de história assim, então a noite começou assim, aí a gente foi pro apartamento não sei o que lá e terminei não sei onde, né? E você não, você tava no apartamento lá com o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Na Lua. Caralho, tá ligado? E 2 prêmios Nobel. Um dos prêmios Nobel era de física e eu fotografei ele, muito simpático ele. E tinha no apartamento, tinha um escritório, além da sala gigantesca, tinha uma sala gigantesca com janelones, um pé direito, era um apartamento descomunal, de filme. E tinha um escritório impressionante, com biblioteca, uma coisa de loucos. Então pedi para esse prêmio Nobel sentar nesse escritório para ter uma cara mais de... Aí ele olhou para mim e falou que tudo bem ele sentar ali, mas que nem a pausa eu pensasse que o escritório dele era parecido com algo disso, que ele era um caos. Não me lembro, cara. Era de física, um prêmio Nobel de física, mas enfim, poderia procurar porque deve estar saindo. Mas aí estava também esse senhor que pisou na Lua. Aí eu pedi para ele fazer uma foto. E a repórter que estava comigo fotografou com minha máquina e eu tenho essa foto do lado dele. Ele foi muito gentil, muito simpático, né? Muito... Você lembra como foi a sensação? Era um ídolo para você assim? Ou... Era mais do que um ídolo, porque é um ídolo...
para a humanidade, né? E pensa, Igor, que quando o homem pisou na Lua, eu era criança, então eu participei muito emocionalmente. Você lembra, né? Deve lembrar da televisão. Momento, na casa dos meus avós, todo mundo foi ver, a gente não tinha televisão em casa, questões de opção de meus pais, de educação, então toda a família se juntou, né? Teve tudo isso, né? Então, você de repente se encontrar com esse sujeito é muito maior do que encontrar um ator que você admira ou sei lá, eu poderia comparar com Bob Dylan só. Que foi mais longe, que ainda está indo mais longe. Com Bob Dylan você conheceu também, não? Não, fotografei ele, mas o show, não pessoalmente, assim, não teve um contato, mas fotografei quando ele veio aqui para São Paulo. Martim, para fechar, vamos falar sobre o amor à fotografia, o que te move? Dou aula numa ONG, né? E estava falando com uma das coordenadoras tem gente muito boa trabalhando lá, cuidando de umas crianças extraordinárias, e estávamos falando sobre um aluno muito especial, que é muito inteligente, muito brilhante, mas é um aluno raro, né? Uma raridade. Aí eu falei para ela que a fotografia tem a curiosidade de hospedar almas meio trastornadas, pessoas esquisitas, de certa maneira. Era mais fácil de identificar, mas quando não tinha esse furor fotográfico de máquinas no celular e tal, porque você encontrava com companheiros fotógrafos pessoas parecidas a você, que tinham desenvolvido um certo grau de personalidade, que vocês... Eu tenho amigos, enormes amigos da alma que são fotógrafos, porque nos entendemos em um nível. Eu acho que o fotógrafo pelo menos os fotógrafos da minha geração, não sei o que está acontecendo hoje, são um certo tipo de pessoas, talvez um pouco solitários, talvez um pouco... São indivíduos meio... O exercício da fotografia pode ser feito com muito pouca gente, com um só. Não? É diferente do cinema, de outras coisas. E... para mim, não ter a fotografia como forma de viver, de existir, é um problema. Porque... Eu sabe, Igor, eu não entendo muito quando as pessoas dizem que não se arrependem de nada na vida. Eu me arrependo de tanta coisa de ontem, vivo arrependido de coisas que eu faço, de erros que cometo. Eu me arrependo de muita coisa, né? Mas, de alguma forma, você pensa que eu não terminei a escola. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Meus pais perderam tudo. Teve uma vida complicada. Foi muito difícil minha vida até certo ponto. Material, não? Mas eu, com a fotografia, eu tinha a forma de corrigir meus erros sociais, minha forma de contribuir à sociedade, de me relacionar com as pessoas. Eu consertava as coisas fazendo as fotos. Era o momento onde eu podia mostrar que eu era bom em alguma coisa. Onde as pessoas podiam me respeitar a partir daí. Eu tinha um espaço onde eu conseguia mostrar que o que eu fazia sentido. Uhum. Hoje em dia eu tenho isso na educação, só lá. Mas não é pouca coisa. Cada vez mais eu penso que talvez meu futuro, eu estou com 60 anos, seja melhor pensar no sentido da educação que no sentido de procurar onde... pôr minhas fotos. Não sei muito bem. Não estou triste, não estou deprimido com isso. Eu estou perdido um pouco nesse mundo novo. Estou procurando um novo lugar, mas eu não perco esperanças nem a pau, porque eu exercito minha fotografia. Eu não posso deixar de fazer, de fotografia. Então eu faço na escola, faço com os alunos. Eu não sei como você vai conseguir fazer disso tudo que estou falando um final decente. Mas é isso, é o amor à fotografia que eu gostaria que voltasse, sabe, que existisse o espaço, que a fotografia recuperasse de alguma forma, magicamente, e isso pode acontecer, entendeu? Eu não vejo por que não. É muito forte o poder da fotografia. Os meios podem voltar a perceber isso. E ver de como podem ser usados. É diferente uma foto a um vídeo. Com certeza. Eu não gosto muito de ficar perguntando qual foi o lugar mais legal, blá, blá, mas isso é uma curiosidade genuína minha. Se você pudesse falar um pouco sobre as suas inspirações,
Uma vez me poram um pouco nessa... Me perguntaram mais ou menos essa pergunta, mas me pediram para eu definir um fotógrafo. Qual seria? Não, mas eu falei, não, um monte, poderia falar horas. Não, fala um. E eu achei, e eu continuo achando o mesmo, e por vários motivos. É o Man Ray, para mim, a grande inspiração. Porque ele explorou, sabe? Ele procurou outra coisa na fotografia. Graças um pouco à educação que eu dou há mais de 12 anos, eu tenho estudado fotografia. Então, eu tenho lido muito, isso foi muito bom. E eu valoro muito os fotógrafos que a fotografia, pelo extraordinário fato de ser como é, era inevitável que o primeiro tempo da fotografia seja documentação. Não? Porque é perfeito, a ferramenta perfeita para documentar até os documentos, né? Sim. Mas é muito mais do que isso. Então eu admiro muito os fotógrafos que com essa ferramenta tentaram achar uma forma de se comunicar de uma forma mais profunda. Tá. De alguma maneira é o que eu tento fazer com o meu trabalho de arte, que a gente não falou nada disso, a cara sempre supera qualquer coisa que eu tenha feito na vida, mas estou acostumado. Mas outra vez podemos falar. Mas eu tenho todo um trabalho desde sempre de procurar uma via de expressão da minha pessoa e uma forma também de introspecção, de busca de quem sou através do que eu faço. Nunca vou chegar a uma conclusão, eu já sei isso, mas a busca é o que importa. Na busca você acha os tesouros, não? E se perde eles também, às vezes. Me deu uma tristeza agora, aquela coisa meio nostálgica porteña, o tango. Cadê o bandoneon? Tinha um grande fotógrafo argentino, isso aqui para fechar pode ser muito bom, que tinha uma frase muito legal com relação ao tango, né? Porque o tango é uma música triste, de queixa, né? De que alguém perdeu o amor ou alguma coisa na vida. Então, esse grande fotógrafo falava que os argentinos tínhamos que extirpar o bandoneon. Por quê? Para tirar a tristeza. Ah, entendi. Para tirar essa coisa. E isso, por isso, talvez os argentinos admiram tanto a alegria. Porque o tango é triste. Olha a música clássica da Argentina, é um choro, um lamento. Todos os tangos são... Por uma cabeça. Uma cabeça, alguém que perdeu por uma cabeça de cavalo, perdeu a vida. Outro que perdeu a mulher. Outro sempre volver com a frente. Mas é toda uma queixa, entendeu? É pior que esses sertanejos. Ô Martim, mas é curioso o argentino sofrer tanto com o tango, já que é uma música uruguaia, né? Andate a cagar. A gente fechando o vídeo dessa forma, né? Ele me mandando cagar. Bom, obrigado. Não, mas olha, dá licença, vai tomar no cu. Tá, mais honesto. Você tá no Brasil, né? Mais de 30 anos. Martim, obrigado por esse papo. Obrigado, muito bom, obrigado, é inspirador te ouvir. Muito bom falar, desculpa a emoção e às vezes eu me enfatizo um pouco demais, mas... Mas o que é a vida também se não se emocionar, não é? Não, por isso. Faz isso. parte, é viver de verdade, né? Senão é mais perigoso, né? Mas, se não, para quê, não? Pois é. Bom, obrigado por ter escutado até aqui. Se você está só escutando esse programa no Spotify ou no Apple Podcast, saiba que no canal do YouTube também tem os vídeos das viagens que eu faço. E é isso aí, a gente se vê na próxima semana. Até mais. Valeu, Martim. Obrigado, até. Um prazer. Esse foi